Ásia Oriental da Primeira Modernidade, séculos XVI a XVIII. China do final da dinastia Ming, século XVI, e da dinastia Qing, século XVIII. Cultura de consumo no final da dinastia Ming. Até mesmo sugerir que a Ásia Oriental teve um período de primeira modernidade continua sendo algo um tanto controverso. A palavra moderno vem do latim tardio, e todo o conceito de modernidade surgiu originalmente no contexto específico da história europeia. Além disso, não há como negar o papel decisivo desempenhado pela Europa Ocidental e por seus desdobramentos coloniais ultramarinos, incluindo os Estados Unidos, na conformação do que entendemos como o mundo moderno. No que diz respeito às civilizações não ocidentais, ainda persiste a tendência de imaginá-las como sociedades que sempre teriam permanecido tradicionalmente imutáveis, desde algum início primordial até tempos relativamente recentes, quando o processo de modernização, frequentemente presumido como sinônimo de ocidentalização, finalmente teria começado como consequência direta do contato com o Ocidente moderno. A história da Ásia Oriental ainda é comumente dividida em apenas duas grandes partes, pré-moderna e moderna, com o ponto de transição situado em algum momento do século XIX. No entanto, paradoxalmente, o uso de papel moeda, da impressão, da pólvora, da urbanização, da comercialização baseada em mercados, de uma administração burocrática complexa, e de uma ordem sociopolítica meritocrática relativamente fluida, fundamentada no sistema de exames, fazem com que a China da dinastia Song, 960 a 1279, já pareça curiosamente moderna há cerca de 1000 anos. A ideia de uma Ásia Oriental eternamente estática, em todo caso, é uma fantasia, sustentada apenas pela falta de conhecimento histórico. Se a mudança histórica de longa duração é reconhecida para o mundo não ocidental, outra abordagem comum tem sido supor que ela necessariamente deve ter seguido a conhecida sequência histórica europeia de três estágios: Antiguidade, Idade Média e Modernidade. Essa sequência é frequentemente tomada como universal e aplicada de maneira bastante mecânica à história da Ásia Oriental. Ocorre que, dentro da própria Ásia Oriental, o caso do Japão realmente oferece um dos paralelos mais próximos dessa curva de desenvolvimento europeia que se pode encontrar em toda a história mundial. Entre sua era de antiguidade clássica e os tempos modernos, o Japão de fato vivenciou uma fase intermediária feudal que foi estranhamente, embora de modo imperfeito, semelhante à Idade Média Europeia. Nem a China, nem a Coreia, nem o Vietnã, contudo, se ajustam a essa fórmula europeia de três estágios de maneira tão satisfatória. Embora tenham existido muitas semelhanças na história humana global, especialmente no velho mundo eurasiático, onde algum grau de intercâmbio sempre foi contínuo, provavelmente é um equívoco supor que um modelo universal possa ser construído exclusivamente a partir dos detalhes de um único caso particular. Cada sociedade local é em alguma medida única, e talvez seja presunçoso imaginar que qualquer uma delas represente uma norma universal. Ainda assim, talvez justamente por esse processo contínuo, ainda que frequentemente lento e limitado, de interação intercultural, parecem ter existido algumas trajetórias gerais compartilhadas na história do velho mundo eurasiático. A partir do século XVI, por exemplo, surgem algumas semelhanças sugestivas entre a Europa Ocidental e tanto a China quanto o Japão, que tornam ao menos plausível o argumento de que todos faziam parte de uma espécie de primeira modernidade eurasiática mais ampla. Esses paralelos incluem pontos de aparente convergência e também de contato efetivo. Na China, os sinais dessa primeira modernidade incluem o surgimento de uma cultura de consumo comercializada no final da dinastia Ming e a formação de um vasto novo império da pólvora, sob a dinastia Qing subsequente. O veredicto convencional sobre o início da dinastia Ming sempre foi o de que ela teria sido irremediavelmente isolacionista. Sob o primeiro imperador Ming, era exigido um documento especial autorizando viagens superiores a cerca de 50 quilômetros a partir do local de residência, e viajar para o exterior sem permissão oficial era, em teoria, punível com a morte. O início da dinastia Ming também pode ter experimentado mercados deprimidos e baixas taxas de urbanização, e uma interpretação influente enxerga nisso o começo de um longo período de contatos estrangeiros mais limitados e de redução da inovação tecnológica e científica. De fato, moralistas confucionistas na China tendiam a denunciar a crescente comercialização do final da dinastia Ming
como um declínio em relação à ordem ideal austera estabelecida pelo fundador da dinastia. Ainda assim, aprovassem ou não o governo e os moralistas confucionistas, o comércio privado floresceu no final da dinastia Ming. Justamente porque o governo nem compreendia nem aprovava esse processo, grande parte do comércio do final da dinastia Ming ocorreu fora do campo de vigilância estatal. A comercialização Ming, portanto, pode ser descrita como de orientação laissez-faire, em parte por padrão. Em alguns casos, contudo, a atitude do governo Ming pode até ter sido deliberadamente laissez-faire. Um funcionário do final da dinastia, escrevendo na década de 1580, vangloriava-se, por exemplo, de como a redução das taxas de impostos comerciais em Nanjing não apenas resultou no aumento do comércio, mas também provocou um crescimento líquido da arrecadação fiscal. Considerando o enorme tamanho da China, a maior parte de seu comércio sempre foi interna. O governo Ming ajudou inadvertidamente a facilitar o comércio interno ao reabrir e manter o Grande Canal. Cerca de 12.000 barcaças governamentais percorriam esse canal para transportar o grão de imposto do sul até a capital, Pequim, no norte, e as embarcações privadas que também se beneficiavam dessa via aquática artificial, assim como dos muitos outros rios e canais do sul da China, eram incontáveis. A crescente especialização econômica regional estimulou ainda mais o comércio doméstico interregional. Por exemplo, a concentração no cultivo do algodão para a produção têxtil na região do Baixo Rio Yangtze criou uma demanda local por grãos alimentares importados, suprida por remessas de arroz provenientes de áreas mais a montante do rio. Por volta da década de 1730, tais remessas haviam atingido um volume superior a 1 bilhão de libras por ano. A invenção, pelo menos desde os tempos Ming, dessa ferramenta inestimável do comércio, o ábaco, é outro indício do crescimento da comercialização. A mobilidade possibilitada pela facilidade de transporte também incentivou um turismo recreativo em escala cada vez maior. No final da dinastia Ming, já se tornara comum reclamar que multidões de turistas e vendedores de souvenirs estavam arruinando as atrações turísticas. No mar ao largo da costa Ming, em um único dia, podia haver até 1.200 navios. Embora grande parte da navegação costeira tivesse finalidades domésticas, o volume do comércio exterior também era expressivo. Como o governo Ming via o comércio estrangeiro com desconfiança, contudo, uma parcela significativa desse tráfego operava fora da lei, incluindo tanto o contrabando quanto a pirataria. A contradição entre o crescimento do comércio e as restrições governamentais a ele atingiu seu ápice no período das chamadas incursões dos piratas japoneses, em japonês, Wako, em chinês, Wokou, ao longo da costa Ming, especialmente nas décadas de 1540 e 1550. Embora houvesse de fato japoneses entre esses piratas, muitos dos saqueadores marítimos eram, na realidade, chineses ou coreanos. O comércio oficialmente autorizado entre a dinastia Ming e o Japão foi iniciado pelo shogun Yoshimitsu em 1401, mas esse comércio autorizado era muito limitado em escala e os mercadores que não possuíam selos oficiais necessários provavelmente sempre foram muito mais numerosos. Eles desenvolveram um florescente comércio clandestino com os Ming. Bens de luxo importados do Japão, especialmente artigos de lacre e trabalhos em metal, tornaram-se itens notavelmente elegantes do consumo no final da dinastia Ming. Além das importações japonesas, havia também outros produtos ainda mais exóticos, como pepinos do mar comestíveis provenientes do leste da Indonésia e da Austrália, e até perus vindos da América. O peru sempre permaneceu uma criatura um tanto exótica na China, mas outro produto originário das Américas, o tabaco, começava a se tornar genuinamente popular na China já no século XVII. Durante os primeiros 142 anos da dinastia Ming, o único comércio exterior legalmente reconhecido era aquele conduzido sob a forma de missões diplomáticas formais de tributo, embora estas, por vezes, fossem apenas pretextos fictícios para o comércio, e houvesse muita atividade extralegal. Contudo, em 1509, Guangzhou, em inglês Canton, foi legalmente aberta a mercadores privados de países tributários e, em 1567, um porto na província de Fujian foi aberto a comerciantes chineses privados. Nessa altura, já existia também uma presença portuguesa permanente na costa sudeste da China. As condições estavam mudando de forma significativa,
e a China passava a ser envolvida nas rotas comerciais agora, pela primeira vez, verdadeiramente globais, abertas pela grande era europeia das navegações da primeira modernidade. O primeiro desembarque português no sul da China provavelmente ocorreu em 1513, embora os primeiros portugueses aparentemente tenham chegado como passageiros a bordo de embarcações asiáticas, e o primeiro navio europeu propriamente dito talvez só tenha aportado em 1517. Devido a incompreensões mútuas, as relações entre os portugueses e a China Ming começaram de maneira desfavorável, mas em 1557, os portugueses já possuíam uma base permanente em território chinês, em Macau, uma pequena península próxima à foz do rio que leva a Guangzhou, em frente ao que mais tarde se tornaria a colônia britânica de Hong Kong. Macau permaneceria sob jurisdição portuguesa até o final do século XX. Por volta da década de 1560, as restrições oficiais Ming ao comércio ultramarino começavam a ser flexibilizadas, e os portugueses logo foram acompanhados pelos espanhóis, que estabeleceram uma base em Manila, nas Filipinas, em 1571. No século XVI, a maior parte dos lucros portugueses provenientes do comércio asiático vinha do transporte marítimo entre destinos dentro da própria Ásia, e não do comércio entre a Ásia e a Europa. Com suas habilidades náuticas e de navegação e com poderoso armamento embarcado, os europeus haviam conquistado um nicho importante dentro das antigas rotas marítimas asiáticas, ao lado de povos do Sudeste Asiático, indianos, árabes, persas e chineses. Nesse momento, porém, os europeus ainda estavam longe de ser dominantes, ao menos em termos de volume comercial. Quando as armas de fogo portuguesas foram introduzidas pela primeira vez no Japão, de forma célebre em 1543, isso ocorreu por meio de 3 mercadores portugueses que, por acaso, estavam a bordo de um navio chinês desviado de sua rota até uma ilha japonesa, Tanegashima. Nem sequer é certo se as armas que introduziram eram de fabricação europeia ou do Oriente Médio. O pioneiro missionário cristão no Japão, São Francisco Xavier, 1506 a 1552, também chegou ao Japão a bordo de um navio chinês e não de uma embarcação europeia. As políticas do início da dinastia Ming podem ter desencorajado navios estrangeiros a se dirigirem à China, levando comerciantes muçulmanos a se retirarem das costas chinesas e enfraquecendo a ligação entre o comércio do Oceano Índico e o do Mar do Sul, isto é, do Sudeste Asiático. Ligação essa que havia se desenvolvido sob a hegemonia mongol e que incluíra até mesmo uma presença comercial chinesa no sul da Índia. Contudo, as restrições iniciais dos Ming também tiveram a consequência não intencional de conceder aos mercadores chineses um quase monopólio do comércio marítimo exterior da China. Os chineses, que já atuavam no comércio do Sudeste Asiático desde o final da dinastia Tang, espalharam-se por toda a região em números crescentes, especialmente a partir de cerca de 1500. Esses mercadores chineses étnicos muitas vezes não estavam vinculados a nenhum governo chinês específico. Refugiados da conquista manchu da China da dinastia Ming, no século XVII, por exemplo, desempenharam um papel significativo na história do sul do Vietnã, mas atuavam intensamente em todo o Sudeste Asiático e geralmente mantinham algum senso de identidade chinesa. Em Manila Espanhola, entre 1571 e 1600, havia uma média anual de 7.000 visitantes chineses, em contraste com uma população espanhola e mexicana residente e governante inferior a 1.000 pessoas. Na Tailândia, o filho de um imigrante chinês chegou inclusive a se tornar rei. Taksin reinou de 1768 a 1782, embora não tenha conseguido fundar uma dinastia duradoura. Antes de o Japão impor suas próprias políticas de exclusão relativamente rigorosas por volta de 1639, os japoneses também foram ativos no comércio marítimo, notadamente com o Vietnã. André Gunder Frank argumentou recentemente que a Europa, em sua era das navegações da primeira modernidade, não teria realmente puxado o restante do mundo para um sistema econômico centrado na Europa, ao menos não inicialmente. Em vez disso, a Europa ingressou tardiamente em uma economia mundial já existente, na qual, se algum lugar pudesse de fato ser considerado central antes de cerca de 1800, esse lugar era a China.
Além disso, os europeus da primeira modernidade ainda não possuíam nenhum produto que tivesse venda constante na China, exceto o próprio dinheiro. Nesse aspecto, porém, os europeus tiveram sorte. Entre 1492 e 1800, cerca de 85% de todo o suprimento mundial de prata e 70% do ouro provinham das novas colônias europeias nas Américas. Na China Ming, a prata bruta era literalmente dinheiro, e os europeus da primeira modernidade utilizaram uma parcela substancial da prata do Novo Mundo para pagar por produtos de luxo chineses importados, como porcelana, seda, artigos de laca e mais tarde chá. No século XVII, a Companhia Holandesa das Índias Orientais era a maior empresa do mundo, e os holandeses tornaram-se a presença europeia mais dinâmica nas águas do Pacífico. Embora o foco de sua atenção tenha se voltado sobretudo para o que hoje se chama Indonésia, os holandeses também tentaram comerciar com a China. Na primeira metade do século XVII, os holandeses importaram cerca de 3 milhões de peças de porcelana chinesa, frequentemente chamada simplesmente de China ou louça chinesa, para a Europa e estabeleceram um posto bem-sucedido na ilha de Taiwan. Em Taiwan, os holandeses ergueram sua segunda maior fortaleza na Ásia, e ali compravam seda de mercadores chineses para trocá-la por prata no Japão. Essa base holandesa em Taiwan sobreviveu por 4 décadas, 1624 a 1662, e foi, ironicamente, responsável por incentivar os ancestrais do povo que hoje chamamos de taiwanês, em distinção aos aborígenes que já se encontravam ali, a iniciar o povoamento da ilha a partir do continente chinês. Os holandeses foram expulsos à força de Taiwan em 1662, contudo, por um personagem chinês singular chamado Zheng Chenggong, conhecido na Europa como Koxinga, 1624 a 1662, filho de um chinês cristão e de uma mãe japonesa, que se tornou o primeiro governante chinês de Taiwan. Após cerca de 1690, os holandeses em geral deixaram até mesmo de tentar comerciar diretamente com a China, considerando mais fácil simplesmente permitir que mercadores chineses e portugueses se dirigissem à base holandesa em Java, na atual Indonésia, para realizar trocas comerciais. Assim, os europeus figuravam entre os participantes do comércio ultramarino chinês no século XVII, mas dificilmente constituíam uma presença dominante. Ainda assim, a Europa já começava a exercer impacto sobre a China. O telescópio, por exemplo, foi introduzido na China em 1618, menos de 30 anos após sua invenção europeia, por volta de 1590. Um mapa-mundi de estilo europeu, com legendas escritas em chinês, foi elaborado pelo missionário católico italiano Matteo Ricci, 1552 a 1610, em 1584. Esse mapa foi rapidamente copiado e impresso pelos chineses. Um exemplar de uma versão revisada acabou inclusive sendo pendurado em grandes painéis na parede do Palácio do Imperador, em Pequim. Além de suas contribuições cartográficas, Ricci também trabalhou com o erudito chinês Xu Guangqi, 1562 a 1633, para produzir a primeira boa tradução chinesa de Euclides, em 1607. Esse mesmo erudito chinês, Xu Guangqi, posteriormente ascendeu ao mais alto cargo do governo Ming e tornou-se cristão batizado, adotando o nome cristão Paulo. Matteo Ricci era jesuíta. Os jesuítas eram uma ordem católica romana da Contra-Reforma que formou algumas das mentes mais bem instruídas da Europa do século XVII. Esperava-se que os jesuítas passassem por um curso de estudos de 9 anos, que incluía matemática e astronomia, filosofia clássica, artes e humanidades, além da teologia cristã. O primeiro missionário jesuíta chegou à China, vindo do Japão, por sinal, em 1552, quando o missionário espanhol, basco, São Francisco Xavier aportou em uma ilha ao largo da costa sudeste. Ele morreu ainda naquele mesmo ano, sem jamais alcançar o continente, mas outros jesuítas o seguiram. Em 1601, Matteo Rossi, o primeiro missionário cristão europeu, desde os tempos mongóis, a receber permissão para residir em Pequim. Ricci pode também ter sido o primeiro europeu a aprender a falar a língua chinesa com plena proficiência. Com sua profunda erudição, conhecimento científico e postura conciliadora, Matteo Ricci causou uma impressão favorável em muitos chineses. A missão jesuíta na China alcançou um grau real de sucesso
e ao final do século XVII pode ter havido cerca de 200 mil chineses convertidos ao cristianismo. De modo plausível, contudo, os relatos jesuítas provenientes da China tiveram um impacto tão grande sobre a Europa quanto a atividade missionária teve sobre os chineses. Matteo Ricci recorreu a fontes chinesas e europeias para elaborar seu célebre Mapa Mundi, e mapas nativos chineses e japoneses despertaram enorme interesse entre os europeus da época. Europeus curiosos da primeira modernidade ficaram impressionados ao tomar conhecimento da antiguidade atribuída à China, que supostamente, e de maneira bastante desconcertante, remontaria até mesmo a um período anterior à data amplamente aceita do dilúvio bíblico. Os europeus também se impressionaram com o enorme tamanho da China e com a aparente boa governança do país. E ideias sobre a China e sobre Confúcio exerceram influência explícita em importantes figuras do iluminismo europeu, como Leibniz, 1646-1716, Voltaire, 1694 a 1778, e a escola francesa de economistas pioneiros do século XVIII, conhecida como os fisiocratas. Houve ainda na Europa uma moda duradoura por objetos artísticos de estilo chinês, chamada chinoiserie, que, entre outras coisas, exerceu impacto significativo sobre os estilos de jardinagem inglesa. Na China, o século XVII foi um período de notável tolerância, individualismo e investigação intelectual aberta. Li Yu, 1611-1680, por exemplo, foi chamado de o primeiro escritor profissional da China, no sentido de alguém que deliberadamente transformou a escrita em um empreendimento lucrativo. Li ficou mais conhecido como escritor de ficção, contos e peças teatrais, mas também foi autoridade em jardinagem e design de interiores, administrador teatral, crítico, editor com sua própria casa editorial e inventor de uma cadeira aquecida para uso no inverno. Em seus escritos expressou opiniões curiosamente modernas, como visões protofeministas sobre a igualdade entre mulheres e homens. Em sua ficção, retratou ladrões, mendigos, prostitutas e homossexuais de maneira simpática, como personagens a serem julgados por seu comportamento enquanto seres humanos, e não como categorias morais estereotipadas automaticamente condenáveis. A nova era de riqueza comercial, iniciada aproximadamente em meados da década de 1500, sustentou um estilo de vida consumidor abastado, marcado pelo consumo ostensivo. Como observou um autor Ming na década de 1570, saias longas e golas largas, cintos largos e pregas estreitas, tudo muda sem aviso. É o que chamam de moda. As novidades da moda espalhavam-se por toda a China por meio de livros de apreciação estética e manuais de etiqueta que descreviam até mesmo detalhes como a forma mais elegante de dispor frutas em um prato, e que circulavam amplamente, inclusive entre pessoas de recursos relativamente modestos em vilarejos rurais. A taxa de alfabetização masculina na China do século XVII é estimada entre 40% e 50%. A ansiedade em acompanhar modas em constante transformação também gerou um grande mercado de imitações baratas e falsificações propriamente ditas. Para consumidores atentos à moda que temiam não possuir discernimento suficiente para avaliar a qualidade dos produtos por conta própria, as marcas de artesãos e oficinas renomadas passaram a funcionar como uma forma inicial e confiável de nomes de marca. Tudo isso soa estranhamente moderno e remete a desenvolvimentos ocorridos no Ocidente. Como os mercadores chineses recém-enriquecidos desejavam ser vistos como homens de bom gosto, porém, muitos de seus objetos de coleção preferidos provinham do estúdio do erudito, incluindo os próprios instrumentos da escrita, pincéis, tinta e pedras de tinta, necessárias para moer os bastões sólidos de tinta. Essas modas refletiam uma ordem sociopolítica tipicamente chinesa, na qual os detentores de graus acadêmicos constituíam a elite admirada. Mercadores ricos imitavam o estilo de vida dos letrados. Outros objetos de coleção em voga incluíam pinturas e caligrafias, instrumentos musicais, bronzes antigos e curiosidades de toda espécie. Talvez as mais refinadas expressões coordenadas do gosto tardio Ming e da riqueza comercial tenham sido as requintadas residências jardim, que passaram a ser construídas em número extravagante, de modo mais célebre em Suzhou. Se a China do final da dinastia Ming parece, em certos aspectos, surpreendentemente moderna, tratava-se, portanto, de uma modernidade inicial que assumiu formas caracteristicamente chinesas. As influências culturais europeias eram apenas uma corrente secundária,
e o capital europeu, na forma de prata, servia a uma economia ainda predominantemente chinesa. Apesar da aparência de prosperidade, o próprio governo Ming encontrava-se falido e em processo de desintegração por volta da metade do século. A conquista manchu da China, iniciada em 1644, introduziria uma reação mais conservadora e a tolerância de mente aberta que conferira à ficção de Liu no século XVII, um tom tão surpreendentemente moderno, seria banida como imoral no século XVIII. Após 1644, os conquistadores manchus conduziram a China por outros caminhos. Os Manchus, a dinastia Qing, Império da Pólvora, 1644 a 1912. Alguns dos maiores impérios do mundo da primeira modernidade não foram da Europa Ocidental. Entre os exemplos estão o Império Otomano, 1300 a 1919, que conquistou Constantinopla em 1453 e sitiou Viena em 1529 e novamente em 1683. O Império Safávida na Pérsia, 1501 a 1722. O Império Mogol na Índia, que floresceu aproximadamente entre 1556 e 1707. E o Império Russo. Moscou só se libertou plenamente da dominação mongol na década de 1460 e, em seguida, iniciou um processo de expansão explosiva que acabaria tornando a Rússia o maior país do mundo. Esses impérios da primeira modernidade distinguiam-se, em geral, pela dependência militar das novas tecnologias de artilharia e, por isso, às vezes foram descritos como impérios da pólvora. Enquanto os impérios da Europa Ocidental da primeira modernidade caracterizavam-se como empreendimentos marítimos, estes outros eram, em sua maioria, impérios continentais terrestres. De forma direta ou indireta, também costumavam reivindicar alguma ligação com a memória de Gengis Khan. Entre os maiores de todos esses impérios da primeira modernidade esteve aquele forjado pelos Manchus, com base na China. Antes do século XVII, literalmente não existiam Manchus. O primeiro uso conhecido da palavra Manchu data de 1613 e o nome só foi oficialmente adotado em 1635. Tampouco Manchu. Era apenas um novo nome para uma realidade mais antiga. Os Manchus constituíam um grupo significativamente novo, dotado de uma identidade coletiva inédita. O núcleo em torno do qual essa nova identidade Manchu se formou era composto, contudo, por tribos Jurchen muito mais antigas. O povo Jurchen habitara por séculos a que hoje chamamos de Manchúria. E o que se tornou a língua Manchu era, de fato, essencialmente outro nome para o Jurchen. O Jurchen era uma língua tungúzica, relacionada a outras faladas no leste da Sibéria e, de modo mais distante, talvez também aquele cinturão setentrional das chamadas línguas altaicas, que inclui as línguas túrquicas, mongólicas e possivelmente até o coreano e o japonês. No final do século XVI e início do século XVII, a terra que hoje chamamos de Manchúria era escassamente povoada, com uma população total inferior a 500.000 de pessoas. Essa população rarefeita estava dividida entre várias tribos, algumas das quais só se submeteriam ao novo Império Manchu muito depois de a maior parte da população chinesa já o ter feito. Partes do sul da Manchúria haviam sido incluídas de forma intermitente dentro de dinastias imperiais chinesas desde a primeira delas, mas a Manchúria também era separada da China propriamente dita pela linha da Grande Muralha. Se a fronteira sul da Manchúria era definida pela Grande Muralha, sua fronteira norte, por outro lado, permaneceria aberta e mal delimitada até o final do século XVII. Tratava-se de uma região fronteiriça rude, em que cada residência era cercada por algum tipo de paliçada defensiva. Entre os chefes locais do início do século XVII estava um homem chamado Nurhaci, 1559 a 1626. Nurhaci fundou aquilo que se tornaria a linhagem imperial Manchu, e deu início ao processo de construção do império. Começou, contudo, com apenas algumas centenas de homens e, durante muitos anos, aceitou o papel de tributário da dinastia Ming. Nurhaci introduziu o sistema de estandartes de diferentes cores, em Mangussa, como instrumento organizacional para romper antigas lealdades tribais e reunir forças maiores. Em chinês, os Manchus eram, de fato, comumente chamados simplesmente de povo dos estandartes, Qiren. Esse sistema de estandartes funcionava como um mecanismo de mobilização militar e política, e ao longo do século XVII,
Reuniu pessoas de origens surpreendentemente diversas, incluindo indivíduos de ascendência chinesa, coreana, mongólica, túrquica, tibetana e até mesmo alguns de origem russa, além do núcleo Jurchen. Uma vez estabelecido, porém, o status de estandarte tornou-se hereditário e fechado. Impôs-se certo grau de uniformidade em aspectos como penteado e vestimenta aos povos dos estandartes, e todos eram obrigados a aprender a língua manchu. Dessa forma, os manchus rapidamente adquiriram uma identidade étnica inconfundível. Em 1635, o sucessor de Nurhaci adotou oficialmente o nome Manchu para seus seguidores. Pouco depois, também assumiu para seu estado o nome dinástico chinês Qing, que significa puro ou claro, e o título chinês de imperador, embora na língua manchu os governantes continuassem a ser chamados de Khans. Assim como outros povos de fronteira haviam feito no passado, os manchus começaram a construir uma dinastia nativa manchu, moldada em linhas gerais segundo o modelo imperial chinês. Mas o Império Qing não era simplesmente chinês, nem mesmo apenas da Ásia Oriental. A dinastia Qing representa a fase culminante da unificação da Ásia Interior e da Ásia Oriental, e seu notável êxito na construção de um império vasto e estável, que, por volta de 1800, talvez contivesse o dobro da população da Europa e que serviria de modelo para o mapa da atual República Popular da China, deveu-se, em grande medida, à sua hibridez cultural e institucional. Os manchus não eram nômades das estepes, mas desde o início interagiram estreitamente com os mongóis orientais. A família de Nurhaci contraiu numerosos matrimônios com a nobreza mongol. A língua mongol era frequentemente falada na corte manchu inicial, e o sistema de escrita manchu desenvolvido nos séculos XVI e XVII foi adaptado do mongol. A captura do Grande Selo Mongol em 1635 também permitiu aos imperadores manchus reivindicar com força simbólica que eram os legítimos sucessores de Gengis Khan. Enquanto isso, na década de 1640, os mongóis ocidentais, apoiados em alianças matrimoniais entre tribos, na fé compartilhada no budismo tibetano e em um novo código legal mongol de pretensão universal, voltavam a construir um poderoso império mongol, desta vez chamado de Império Zungar. Os mongóis zungares tinham sua base nas estepes da região do rio Ili, no norte de Xinjiang, no remoto noroeste do que hoje é a China. Sua ascensão representava um desafio evidente à dinastia Manchu Qing, que também se consolidava naquele mesmo período no Nordeste. Um fio comum que ligava todos esses grupos era o budismo tibetano. Em 1578, um Khan mongol oriental concedera um novo título ao líder da seita reformada do budismo tibetano, Dalai Lama. Dalai era originalmente uma palavra mongol e não tibetana, sendo a tradução do termo tibetano Gyatso, que significa oceano. Assim, os Dalai Lamas tibetanos e os Khans mongóis estiveram ligados desde o início, e importantes relações de sacerdote-patrono foram cultivadas entre eles. Graças em parte ao apoio espiritual fornecido pelo Dalai Lama, por volta de 1680, os mongóis zungares do noroeste haviam expandido seu império até conquistar o controle de todo o Xinjiang. Os governantes manchus do nordeste, por sua vez, também se apresentavam como patronos dos lamas tibetanos. Como indicativo da importância do budismo tibetano no projeto geral de construção imperial manchu, acabariam existindo nada menos que 35 edifícios distintos no Palácio Imperial Manchu, em Pequim, dedicados especificamente ao budismo tibetano, além de outros 10 santuários tibetanos em diferentes áreas do complexo palaciano. Em uma disputa pela sucessão do Dalai Lama, os manchus logo conseguiram superar politicamente os mongóis zungares e trazer o Tibete para a órbita da dinastia Qing como um protetorado manchu. Uma guarnição Qing foi instalada na capital tibetana, Lhasa, em 1720, embora logo tenha sido reduzida a apenas 100 soldados e 2 funcionários, que supervisionavam de forma bastante frouxa uma sociedade e um governo tibetanos descentralizados, chefiados, após 1751, pelo Dalai Lama. Com sua influência sobre o Tibete relativamente assegurada, os Qing então desencadearam uma série de grandes campanhas militares contra os mongóis ocidentais e aniquilaram completamente o Império Mongol Zungar em 1759. Mais mongóis zungares podem ter morrido de variola. Doença aos mongóis eram surpreendentemente vulneráveis do que em decorrência da ação militar Qing. Outros fugiram para os russos e os cazaques.
As estepes zungares foram despovoadas, e os poucos sobreviventes restantes foram reduzidos à servidão Qing. Os mongóis zungares desapareceram, e em outras regiões da Mongólia, a ferocidade militar nômade também pode ter sido atenuada pelo fato de que cerca de um terço de todos os homens mongóis eram agora pacíficos monges budistas. Nobres mongóis receberam títulos imperiais Qing, e as tribos mongóis foram designadas a pastagens fixas e separadas, com o objetivo de limitar sua mobilidade. A Mongólia, incluindo a Mongólia Exterior, foi incorporada à dinastia Qing. Xinjiang também foi incorporada e, no final do século XVIII, passou finalmente a ser chamada de Xinjiang, que significa Nova Fronteira pela primeira vez. Os Manchus iniciaram um grande projeto de mapeamento e registro detalhado da história e da etnografia de Xinjiang. O domínio Qing em Xinjiang permaneceu, contudo, relativamente indireto, sendo exercido por meio de autoridades túrquicas nativas chamadas Begs, uma palavra uigur de origem túrquica que significa nobre, sob a supervisão frouxa de funcionários manchus, conhecidos como ambans. Os manchus governavam Xinjiang e a Mongólia em grande medida como khans ao estilo da Ásia Interior, e seu patronato do budismo tibetano representava, em certo sentido, uma extensão do papel anteriormente desempenhado pelos mongóis. A população manchu da dinastia Qing continuou a ser administrada por meio de seu sistema separado de estandartes, e mongóis, uigures e tibetanos eram supervisionados por um tribunal de assuntos coloniais, em vez da burocracia imperial central regular. A vasta maioria da população do império, contudo, era governada por essa burocracia regular, pois, àquela altura, o Império Qing também incluía e estava amplamente baseado em a China propriamente dita. Mesmo quando os Manchus iniciavam sua expansão imperial, a dinastia Ming na China encontrava-se em colapso. A fabulosa riqueza comercial do final do período Ming era desfrutada principalmente por poucos afortunados, ao mesmo tempo em que havia grande sofrimento econômico. O comércio espanhol com a China Ming entrou em declínio após 1620, quando o suprimento de prata das Américas sofreu uma forte retração. A expulsão dos portugueses do Japão após 1639 também pôs fim ao seu lucrativo papel como intermediários no comércio entre China e Japão. Por essas e outras razões, em meados do século XVII, o governo Ming estava falido. As comunicações foram interrompidas, cargos governamentais permaneceram vagos e tropas deixaram de receber pagamento. A instabilidade transformou-se em rebelião e, em 1644, um rebelde chinês, Lizicheka de 1605 a 1645, capturou a capital Ming, Pequim. Um general Ming leal, que comandava a passagem estratégica no Nordeste, onde a Grande Muralha desce até encontrar o mar, recusou-se, contudo, a submeter-se aos rebeldes e enviou uma carta solicitando auxílio militar aos Manchus. O menino ocupava o trono Manchu naquele momento decisivo, mas o 14º filho de Nur-Haci, Dorgon, 1612 a 1650, atuando como regente em nome do imperador, aceitou o convite e atacou, derrotando o exército rebelde chinês. Em 5 de junho de 1644, as forças manchus entraram em Pequim. Ali tomaram medidas imediatas para conquistar o apoio popular chinês, anunciando cortes de impostos, sepultando o último imperador Ming com pleno protocolo cerimonial e afirmando que o tradicional mandato do céu chinês havia legitimamente passado para eles. Depois de terem subjugado com relativa rapidez o norte da China e ocupado Pequim, a expansão manchu de sua conquista em direção ao sul revelou-se muito mais difícil. A resistência foi, em certos momentos, intensa. Um número chocante de mais de 800 mil corpos teria sido cremado após a queda de uma única cidade do sul, Yangzhou. O domínio manchu sobre a China propriamente dita só foi plenamente consolidado e estabilizado após a conquista Qing de Taiwan em 1683. Mesmo assim, o lema derrubar os Qing e restaurar os Ming permaneceu popular por muito tempo entre sociedades secretas como as Tríades. O governo manchu na China jamais foi inteiramente seguro, e os imperadores Qing viviam sempre desconfiados e temerosos de rebeliões. Em parte por essa razão, houve mais inquisições literárias e mais livros proibidos durante a dinastia Qing do que em qualquer outra dinastia da história chinesa.
Por outro lado, ao longo de todo o mundo pré-moderno, nunca foi algo particularmente incomum que o rei ou a elite governante fossem estrangeiros em relação à população submetida. Na Inglaterra, por exemplo, uma aristocracia normanda de língua francesa governou o país após 1066, e uma casa de Hanover, oriunda da Alemanha, ocupou o trono britânico após 1714. Exemplos globais poderiam ser facilmente multiplicados. Na China, além disso, a própria civilização chinesa sempre foi, desde o início, uma fusão multiétnica. Desde a conquista Zhou sobre o Shang há 3.000 anos, diversos povos foram considerados perfeitamente legítimos detentores do mandato do céu. Foi apenas na era moderna dos Estados-nação e do autogoverno representativo que o domínio estrangeiro passou a ser considerado, por definição, algo inaceitável. O governo Manchu sobre a China, de 1644 a 1912, portanto, não constituiu propriamente uma aberração, nem pelos padrões mundiais, nem pelos tradicionais padrões chineses. Com o tempo, também acabou sendo amplamente aceito. Ainda assim, os povos dos estandartes manchus impuseram-se à China como uma elite governante conscientemente separada. Soldados dos estandartes foram estacionados por todo o império em mais de 90 guarnições muradas. A maior concentração manchu encontrava-se em Pequim, onde homens dos estandartes e seus dependentes podem ter composto até metade da população da cidade em meados do século XVIII. Os residentes chineses étnicos de Pequim eram confinados aos subúrbios do sul, embora no início do século XIX, números significativos de chineses já estivessem se mudando para a cidade interna manchu. Inicialmente, os homens dos estandartes só podiam servir como soldados ou funcionários, recebendo um estipêndio regular do governo. Uma parcela desproporcional dos mais altos cargos governamentais também era sempre ocupada por manchus. Os povos dos estandartes distinguiam-se da população submetida por sua língua nacional, o manchu, e não o chinês, e pela prática da arte do arco e flecha a cavalo. A arquearia montada, de fato, tornou-se tão central para a identidade manchu que, quando a exigência dessa prática para os homens dos estandartes foi finalmente abolida em 1905, quando já havia perdido há muito qualquer valor militar real, um observador britânico relatou que o decreto ainda assim foi recebido com grande indignação pelos homens dos estandartes em Pequim. Os manchus também se distinguiam por seus nomes polissilábicos não chineses e pelo fato de que as mulheres manchus não praticavam o enfaixamento dos pés. Manchus e chineses étnicos eram ainda mantidos separados por diversas proibições. Era-lhes vedado contrair matrimônio entre si, e os chineses étnicos estavam proibidos de se mudar para a Manchúria. A dinastia Qing foi um vasto império de conquista multiétnico que, no século XVIII, pode ter governado até cerca de 40% da população mundial. Possuía 3 línguas oficiais, manchu, mongol e chinês, sendo o tibetano também dotado de considerável proeminência. O imperador Qianlong do século XVIII reinou de 1736 a 1796, teria sido capaz de falar manchu, mongol, chinês, tibetano, uigur e tangut. Durante o século XVII, a língua manchu permaneceu dominante no governo e, mesmo no século XVIII, ainda era comumente falada nas reuniões do Grande Conselho. Contudo, os povos dos estandartes representavam apenas cerca de 1% da população total do império, e muitos deles passaram a ter dificuldades para manter a fluência em sua própria língua. A língua chinesa tendia a prevalecer e hoje o manchu encontra-se praticamente extinto como língua viva. Apesar disso, os manchus conservaram sua posição como grupo governante distintamente separado até o fim da dinastia, em 1912. A cultura manchu também exerceu certa influência na definição de padrões para todo o império. O penteado manchu, a trança, ou cowie, foi rigidamente imposto por lei a todos os súditos do sexo masculino, e o traje de estandarte manchu, tipao, tornou-se, ironicamente, aquilo que muitas pessoas hoje consideram a vestimenta tradicional feminina chinesa. Ao menos no início da dinastia, os Qing também foram surpreendentemente abertos e cosmopolitas. O grande imperador Kangxi reinou de 1661 a 1722, possuía ascendência mista manchu, chinesa e mongol, em virtude de casamentos interétnicos. Seu intenso interesse pela caça e por feitos militares reflete sua herança manchu,
mas ele também promoveu a cultura literária chinesa e foi quem primeiro estabeleceu uma relação especial de clientela com o Dalai Lama no Tibete. Ao mesmo tempo, Kangxi estudou latim com missionários jesuítas e colecionou relógios europeus. Diferentemente do shogunato Tokugawa no Japão, 1603 a 1868, com sua política de exclusão relativamente rígida após 1639, a dinastia Qing na China, após 1644, não tentou interromper o contato com a Europa. Muito pelo contrário, a dinastia Qing fez uso precoce dos mais avançados especialistas europeus em cartografia, que haviam recentemente desenvolvido métodos para registrar com precisão tanto a latitude quanto a longitude, em um projeto imperial de mapeamento muito semelhante àqueles patrocinados pelos governos europeus da primeira modernidade. Os Qing, de fato, concluíram seu projeto cartográfico da primeira modernidade antes mesmo da França ou da Rússia. Menos de 2 meses após as forças manchus entrarem pela primeira vez em Pequim, em 1644, o missionário jesuíta alemão Johann Adam Schall von Bell, 1591 a 1666, ofereceu-se para submeter publicamente à prova a precisão de sua previsão de um eclipse solar esperado para aquele mês de setembro. Os cálculos de Schall mostraram-se mais exatos do que os métodos tradicionais chineses, e ele foi recompensado com a nomeação como diretor do Bureau de Astronomia Qing. Schall chegou inclusive a tornar-se um respeitado conselheiro íntimo de um jovem imperador Manchu. Em 1664, contudo, sua sorte mudou abruptamente quando foi acusado de espionagem, passando então a viver em prisão domiciliar até sua morte, em 1666. Posteriormente, o missionário belga Ferdinand Verbiest, 1623 a 1688, reabilitou Schall de forma póstuma por meio de outro célebre desafio astronômico, e Verbiest também foi nomeado diretor do Bureau Astronômico Qing. Ao longo do século XVIII, europeus ainda projetavam edifícios para o Palácio de Verão Qing nos arredores de Pequim e pintavam retratos da corte Qing. O número total de missionários jesuítas que vieram à China, contudo, permaneceu pequeno, e eles relutavam em ampliar suas fileiras por meio da ordenação de sacerdotes chineses nativos, o que dificultava o atendimento adequado de uma grande população cristã chinesa. Além disso, no século XVIII, a própria ordem jesuíta passou a sofrer ataques na Europa. No leste asiático, os jesuítas haviam tomado a decisão consciente de adotar costumes e práticas culturais locais, em uma política conhecida como acomodação cultural, com o objetivo de tornarem-se mais aceitáveis aos povos da região. Na China, os jesuítas também optaram por tratar o confucionismo como uma filosofia secular e não como uma religião, considerando, portanto, de certo modo compatível com o cristianismo. O argumento era que ler Confúcio não seria mais condenável para um bom cristão do que estudar outros grandes filósofos pagãos, como Platão ou Aristóteles. Até mesmo as tradicionais oferendas chinesas de alimentos diante das tábuas ancestrais domésticas, assim como alguns rituais realizados em honra ao espírito de Confúcio, poderiam ser tolerados como obrigações puramente sociais e não como práticas religiosas pagãs. Outras ordens católicas, contudo, especialmente dominicanos e franciscanos, indignaram-se com essa tolerância jesuíta aos ritos confucionistas. Críticas severas à abordagem jesuíta começaram já na década de 1640 e, ao todo, nada menos que 8 papas envolveram-se na decisão da chamada controvérsia dos ritos. Em 1704, um decreto do Vaticano proibiu a participação cristã nos ritos confucionistas e uma bula papal, Ex Illa Dei, em 1715, reforçou ainda mais essa decisão. Em 1773, a ordem jesuíta chegou inclusive a ser suprimida temporariamente pela Igreja Católica Romana. Em 1724, por sua vez, o imperador Qin condenou o cristianismo. O desmantelamento da outrora promissora missão jesuíta na China é sintomático de um aparente alargamento do fosso de compreensão mútua entre China e Europa nos séculos XVIII e XIX. Após o estabelecimento da dinastia Qing em 1644, embora algumas embaixadas esparsas tenham chegado à China vindas dos Países Baixos, de Portugal, da Rússia e do Vaticano, houve pouco contato diplomático formal entre a China e os principais países da Europa Ocidental.
O comércio privado substancial, contudo, foi retomado após a consolidação da autoridade Manchu. Os principais comerciantes europeus passaram então a ser os britânicos, que, segundo um relato, em 1664, importaram pela primeira vez 2 libras de uma curiosa folha chinesa considerada dotada de propriedades medicinais. Em um dialeto do sudeste da China, essa substância era chamada por algo que soava como chá aos ouvidos britânicos. O comércio britânico de chá logo cresceria a uma importância enorme. No início da década de 1830, os britânicos exportavam anualmente 30 milhões de libras de chá da China, cujos impostos forneciam cerca de 1/10 da receita total da Inglaterra. Nesse ínterim, porém, uma nova restrição fora imposta ao comércio europeu com a China. A partir de 1757, a dinastia Qin limitou todo o comércio marítimo ocidental a apenas um único porto, Guangzhou, Canton. Apesar dessa nova restrição ao comércio europeu, a dinastia Qin ainda não era propriamente fechada nem isolacionista. Tampouco se encontrava evidentemente em declínio no século XVIII. Ao forjar seu vasto império da pólvora, os manchus podem ter deslocado sua atenção da costa sudeste para o interior continental do noroeste e, nesse processo, passado a se interessar mais por mongóis e tibetanos do que por europeus. Ao promover a estabilidade e a cultura tradicional chinesa, também podem ter reafirmado valores conservadores, colocando, por exemplo, uma ênfase inédita no ideal confucionista da castidade das viúvas. Ainda assim, o Império Qin continuava a ser um participante ativo de grande peso no comércio mundial, e em termos de aspectos como expectativa média de vida, nível de desenvolvimento comercial, direitos legais de propriedade e padrão geral de vida, a China Qin ainda se comparava favoravelmente à Europa Ocidental até por volta de 1800, quando a Revolução Industrial começou a se acelerar na Grã-Bretanha. Mesmo em 1800, a China talvez ainda produzisse uma parcela maior da produção manufatureira mundial total do que toda a Europa, incluindo a Rússia, combinadas. O Reino Ermitão, Coreia Choson Tardia, 1392, séculos 16 a 19, 1910. Ironicamente, a Coreia ainda estava apenas começando a se estabelecer naquilo que normalmente entendemos como padrões culturais tradicionais quando a era da primeira modernidade teve início. O processo de formação da Coreia tradicional havia, em grande medida, começado apenas com as reformas institucionais do início do período Choson, após 1392, e levou alguns séculos para atingir plena maturidade. Quaisquer tendências gerais compartilhadas da primeira modernidade eurasiática permaneceram relativamente tênues na Coreia durante esse período. Em vez disso, a história coreana seguiu sua própria trajetória singular, na qual a participação europeia, o comércio mundial e a comercialização desempenharam um papel menos proeminente do que na China ou no Japão contemporâneos. Se é relativamente difícil enxergar de modo convincente a Coreia Choson tardia como, em algum sentido, primeiro moderna, isso constitui, contudo, um lembrete salutar tanto da diversidade das experiências locais quanto do caráter arbitrário de nossas categorias históricas. Como a história da dinastia Song tardia costuma ser tratada separadamente da Choson inicial, não é apenas com o objetivo de sincronizar aproximadamente nossa exposição da história coreana com as histórias chinesa e japonesa que se apresenta aqui, um breve panorama do período tardio, ainda que a Choson tardia talvez não pareça realmente muito primeiro moderna. Um ponto de divisão especialmente conveniente na longa história de mais de 500 anos da dinastia Choson é fornecido pelas invasões japonesas iniciadas em 1592. Após um período de extrema descentralização que será explicado mais adiante, o Japão foi reunificado no final do século XVI por uma sequência de 3 grandes senhores da guerra, entre os quais se destacou particularmente um chamado Hideyoshi, 1536 a 1598. Tendo concluído a conquista das ilhas japonesas, Hideyoshi vangloriou-se de que também conquistaria a China. Invadir a China implicava atravessar primeiro a Coreia, e em 1592 ele desembarcou uma força maciça de mais de 158 mil homens na extremidade sudeste da Península Coreana. Os coreanos estavam despreparados para o ataque, e em apenas 3 semanas, os ferozes guerreiros japoneses haviam tomado a capital, Seul.
A corte coreana fugiu para o rio Yalu, na fronteira norte, e os samurais japoneses dominaram praticamente toda a península. Um almirante coreano engenhoso chamado Yi Sun-sin, 1545 a 1598, contudo, conseguiu interromper as linhas de suprimento japonesas, fazendo uso dos primeiros navios de guerra revestidos de ferro do mundo, conhecidos como navios tartaruga, e obteve uma série impressionante de vitórias navais. Enquanto isso, os chineses Ming, ainda que com certo atraso, também enviaram uma força de socorro de 50.000 homens para auxiliar Choson, e a guerra de guerrilhas anti-japonesa irrompeu em muitas regiões do interior coreano. Sob essas pressões, os invasores japoneses foram empurrados de volta para uma posição limitada na costa sudeste e tiveram início negociações diplomáticas. Quando a diplomacia fracassou, Hideyoshi ordenou uma segunda invasão em 1597, mas desta vez os defensores estavam mais bem preparados, e os japoneses obtiveram pouco sucesso. Hideyoshi morreu então em 1598, e os guerreiros japoneses logo se retiraram da Península Coreana. 7 anos de guerra sangrenta, contudo, haviam devastado grande parte da Coreia. De modo notório, entre 100.000 e 200.000 narizes humanos coreanos e chineses decepados, mais fáceis de transportar pelo mar do que as cabeças inimigas tradicionalmente coletadas pelos samurais, foram enviados ao Japão como troféus de feitos militares. Muitos deles foram amontoados em um monumento em Kyoto, conhecido, de forma algo equivocada, como o Monte das Orelhas, Mimizuka. Apesar de emergir como vencedora, portanto, a Coreia fora profundamente arrasada por essas invasões, e as sementes de um antagonismo duradouro entre Coreia e Japão foram então lançadas. Presumivelmente, também como reação parcial a essas invasões japonesas, a Coreia Choson tardia tornou-se o país mais genuinamente isolacionista da Ásia Oriental. Ocidentais mais tarde a descreveriam de maneira pitoresca como o Reino Ermitão. Embora Choson mantivesse suas relações tributárias regulares com a China, o comércio privado com os chineses através do rio Yalu era proibido. O comércio com o Japão por intermédio dos senhores da ilha de Tsushima foi retomado, mas limitava-se a cerca de 21 navios por ano entre 1609 e a década de 1870. Os mercadores japoneses na Coreia, ademais, eram confinados a um único recinto murado em Busan. O contato com o mundo mais amplo era praticamente inexistente. Até mesmo as relações com a China foram logo profundamente alteradas. No início do século XVII, o novo Império Manchu começou a emergir justamente na Manchúria, na região do rio Yalu, adjacente à Coreia. As primeiras exigências manchus, por apoio de Choson, colocaram os coreanos em uma posição embaraçosa, devido à antiga relação tributária da Coreia com a dinastia Ming, sem mencionar a gratidão coreana pela recente ajuda Ming na derrota das invasões de Hideyoshi. Os manchus responderam invadindo a Coreia em 1627 e novamente em 1637, mantendo o príncipe herdeiro coreano como refém por 8 anos e reduzindo a Coreia Choson à condição de estado tributário da dinastia Manchu Qing. Isso ocorreu ainda antes de os manchus tomarem Pequim e assumirem o mandato do céu na China propriamente dita, em 1644. Embora a Coreia tenha permanecido posteriormente como tributária da dinastia Qing, muitos coreanos passaram a olhar com desprezo para os governantes manchus dos Qing, vistos como bárbaros. Com o centro tradicionalmente reconhecido do mundo civilizado chinês agora pisoteado sob os cascos bárbaros manchus, muitos coreanos passaram a perceber sua própria terra como o único reduto remanescente da verdadeira civilização confucionista. Como explicou o rei Yongzhou, reinou de 1724 a 1776, as planícies centrais à China exalam o fedor dos bárbaros e nossas colinas verdes, a Coreia, estão sós. Apesar de serem tributários da dinastia Qing, os coreanos de Choson continuaram a utilizar o calendário Ming, e não o Qing, e a vestir roupas e adotar peados no estilo Ming, mesmo quando os homens chineses eram obrigados a usar a trança manchu. Ainda antes da conquista manchu da China, alguns coreanos já desaprovavam certos afastamentos chineses Ming da ortodoxia neoconfucionista de Zuxi, como o pensamento de Wang Yangming. Após a queda dos Ming, a Coreia Chon passou a se enxergar como o último bastião da verdade neoconfucionista.
Paradoxalmente, isso também contribuiu para fomentar um novo sentimento de orgulho e de consciência da identidade coreana. Além do sofisticado desenvolvimento da metafísica neoconfucionista, que continuou a ser escrita em língua chinesa clássica, os séculos XVII e XVIII também testemunharam um grande aumento da produção literária na língua coreana nativa, por meio do novo alfabeto Hangul. Isso incluiu, de forma notável, muita ficção. As artes também continuaram a ser ricamente cultivadas na Coreia Choson tardia, e parece ter havido ao menos algum desenvolvimento econômico nesse período. No século XVII, a produção agrícola aumentou graças à melhoria da irrigação e à difusão da técnica de transplante de mudas de arroz. Ao plantar o arroz inicialmente em pequenos viveiros e depois transplantar as mudas, tornou-se possível colher nos mesmos campos uma safra anterior de cevada que amadurecia mais cedo. A agricultura também passou a ser um pouco menos voltada apenas à subsistência e mais orientada para mercados comerciais. As moedas começaram a circular de forma mais ampla. Em 1801, a maior parte dos escravos oficiais foi libertada, embora a escravidão na Coreia só tenha sido completamente abolida em 1894. Apesar desses avanços, contudo, a Coreia permaneceu muito menos desenvolvida comercialmente do que a China ou o Japão. Seul continuou sendo a única grande cidade do país, com uma população de cerca de 200 mil habitantes no início do século XIX. Parte da explicação para o baixo nível de comercialização estava na falta de transporte aquático conveniente. Não havia na Coreia nada comparável à densa rede de rios e canais do sul da China ou ao mar interior do Japão. O desprezo da elite aristocrática e confucionista pelo comércio, bem como as políticas oficiais de isolamento, certamente também desempenharam um papel. Ainda assim, mesmo o reino ermitão da Coreia não esteve completamente isolado dos desenvolvimentos do mundo exterior. Um dos principais novos cultivos comerciais de Chosun, por exemplo, foi o tabaco, introduzido a partir das Américas no século XVII. As pimentas, também vindas das Américas, transformaram completamente a culinária coreana. Hoje, o estilo característico e extraordinariamente saboroso da cozinha coreana seria quase inimaginável sem a pimenta. Um telescópio e um relógio europeus também foram levados à Coreia, vindos da China, já em 1631. Em 1784, um coreano retornou de uma embaixada a Pequim como cristão católico batizado. Mesmo na ausência de missionários europeus, diversos coreanos converteram-se ao catolicismo por conta própria por meio da leitura de textos cristãos escritos em língua chinesa. De modo surpreendente, apenas Itália, França e Espanha produziram mais santos católicos canonizados do que a Coreia. Contudo, embora o confucionismo fosse em geral tolerante em relação a diferentes crenças religiosas, tal tolerância não se estendia a práticas religiosas que contradissessem aquilo que se entendia como obrigações morais seculares fundamentais. Quando ficou claro na Coreia após 1790 que a Igreja Católica havia proibido a realização dos ritos ancestrais confucionistas, um cristão coreano reagiu queimando todas as tábuas ancestrais de sua família. Ele foi preso por violar as leis de luto e executado. Especialmente após a virada para o século XIX, ocorreram perseguições sérias, ainda que esporádicas, contra cristãos na Coreia. Em 1866, uma escuna mercante norte-americana chamada General Sherman subiu o rio Taedong em direção a Pyongyang com a intenção de impor o comércio. Encurralada pela maré baixa, a embarcação foi atacada por uma multidão, incendiada, e toda a sua tripulação foi morta. Nesse mesmo ano, uma expedição punitiva composta por 7 navios de guerra franceses foi enviada em reação à execução anterior de 9 missionários franceses e um destacamento de soldados franceses desembarcou na ilha de Kangwa. Quando grandes forças coreanas foram mobilizadas contra os franceses, estes se retiraram e os coreanos interpretaram o episódio como uma vitória. Em 1871, um esquadrão de 5 navios de guerra norte-americanos chegou em resposta tardia ao incêndio do General Sherman. Quando os coreanos se recusaram a negociar, os americanos bombardearam a cidade de Kangwa e destruíram as fortificações coreanas. Quando os norte-americanos finalmente se retiraram, contudo, os coreanos voltaram a se convencer de que haviam prevalecido militarmente. Muito depois de o poder naval britânico ter forçado a China Qing a abrir novos portos ao comércio ocidental,
em 1842 e de a Marinha dos Estados Unidos, sob o Comodoro Perry, ter aberto o Japão em 1854, a Coreia Chosun ainda mantinha sérias esperanças de conseguir manter à força estrangeiros indesejáveis fora de seu território. A reunificação do Japão, 1568 a 1600, e o shogunato Tokugawa, 1603 a 1868, os três reunificadores. Se a dinastia Qing, na China, foi um exemplo clássico de império da pólvora da primeira modernidade, o mesmo termo também pode ser aplicado ao Japão contemporâneo, embora em certos aspectos o caso japonês tenha sido claramente excepcional. Após a introdução acidental de armas de fogo na ilha japonesa meridional de Tanegashima por portugueses náufragos em 1543, os japoneses perceberam imediatamente a utilidade dessa nova e mortal tecnologia, e artesãos japoneses habilidosos passaram rapidamente a reproduzir essas armas. O uso de armas de fogo revelou-se decisivo no combate, e os arcabuzes tornaram-se um instrumento vital na reunificação militar das ilhas japonesas. As tentativas de estender essa onda de conquistas militares para além da zona da cultura japonesa e de forjar um império genuinamente multiétnico, como as invasões da Coreia promovidas por Hideyoshi, não tiveram êxito, contudo. Os imperadores japoneses também permaneceram bastante impotentes sob a vigilância da autoridade militar do shogunato, e o Império Insular logo fechou suas fronteiras e impôs políticas relativamente rigorosas de isolamento. Assim, o Japão constituiu um exemplo algo incomum de império da primeira modernidade. Ainda assim, o país experimentou um desenvolvimento econômico significativo nesse período, e, no início dessa fase, o controle político centralizado foi rapidamente estendido sobre uma ampla região, em grande parte graças à disponibilidade das armas de fogo. Não por acaso, os europeus também desempenharam um papel de destaque nas fases iniciais dessa história. Os europeus do século XVI introduziram no Japão muito mais do que apenas armas de fogo. Introduziram também, por exemplo, o tabaco, que logo passou a ser cultivado internamente. O hábito de fumar tornou-se relativamente difundido no Japão da primeira modernidade. Outra possível influência europeia foi o estilo culinário conhecido como tempura, frutos do mar e legumes fritos em massa. A palavra japonesa tempura acredita-se derivar do português temporada ou estação, em referência aos períodos em que os católicos deviam abster-se do consumo de carne. O cristianismo também foi uma introdução europeia do século XVI, e por um breve período exerceu influência considerável. O missionário jesuíta São Francisco Xavier desembarcou no Japão em 1549, na ilha sudoeste de Kyushu. Talvez porque houvesse algumas semelhanças marcantes entre a Europa e o Japão do século XVI, incluindo características como senhores regionais, uma elite militar hereditária vivendo em castelos e uma fé generalizada em uma religião de salvação. O cristianismo chegou a ser inicialmente confundido pelos japoneses com uma variante do budismo. Japoneses e europeus receberam-se mutuamente com uma razoável dose de respeito inicial. O porto japonês de Nagasaki foi desenvolvido após 1568 especificamente para o comércio europeu. E a cidade foi de fato fundada em 1571 por missionários jesuítas, que continuaram a administrá-la por alguns anos. Por certo tempo, tornou-se moda no Japão usar cruzes e rosários. Em seu auge, no início do século XVII, pode ter havido até 300 mil japoneses convertidos ao cristianismo. A chegada dos portugueses também trouxe aumento do comércio exterior. As minas japonesas, por coincidência, estavam produzindo quantidades sem precedentes de prata no século XVI, e como os portugueses possuíam uma base na China, em Macau, onde a prata bruta era literalmente dinheiro, desenvolveu-se um comércio florescente entre China e Japão, com os portugueses atuando como intermediários. Isso contribuiu para a ornamentação ostensiva do que foi, em certo sentido, uma verdadeira idade dourada na história da arte japonesa. A nova riqueza também ajudou grandes daimyo a construir fortificações cada vez mais massivas e a mobilizar exércitos cada vez maiores. As armas de fogo, além disso, significaram o fim dos dias de combate individual entre guerreiros montados galantes, como retratados nos antigos relatos de guerra, e os simples castelos no topo de montanhas deixaram de ser seguros.
Tornaram-se necessárias formações compactas de infantaria armada com armas de fogo e enormes fortificações com fossos e taludes de terra capazes de resistir ao fogo de artilharia. Em meio à intensa competição para sobreviver em uma luta essencialmente darwiniana pela sobrevivência dos mais aptos, o processo de descentralização política começou a se inverter. Em meados do século XVI, o Japão estava dividido em aproximadamente 120 domínios de daimyo, cada um dos quais funcionava virtualmente como um estado independente. Um domínio relativamente menor em Owari, no centro do Japão, pertencia a Oda Nobunaga, 1534 a 1582. A família Oda havia emergido da obscuridade ao servir como vice-governadora militar da província e, após a Guerra Onin, 1467 a 1477, apoderou-se do controle direto do domínio. Oda Nobunaga foi então projetado a uma posição de maior destaque em 1560, quando surpreendeu forças vizinhas muito superiores sob chuva torrencial e as derrotou de forma decisiva. Em 1568, um shogun Ashikaga solicitou a ajuda de Oda para restaurar o controle shogunal em Kyoto, e a marcha de Oda rumo à capital imperial naquele ano é por vezes apontada como o início da reunificação do Japão. Oda não tinha intenção alguma de limitar-se a fornecer apoio militar aos shoguns Ashikaga. Assumiu autoridade decisória pessoal e, em 1573, forçou o último shogun Ashikaga ao exílio. A partir de então, Oda simplesmente deixou o cargo de shogun vago. Ele desprezava os símbolos da legitimação formal e se contentava em governar apenas por meio da força militar. Como descreveu um observador europeu em 1569, Oda trata todos os reis e príncipes do Japão com desprezo e lhes fala por cima do ombro, como se fossem inferiores. Os adversários mais obstinados de Oda Nobunaga em sua ascensão ao poder foram os budistas da Liga da Verdadeira Terra Pura, Iko-Iki, sediada no templo fortaleza da Liga, Ishiyama Honganji, em Osaka, na extremidade oriental do Mar Interior. Tais ligas haviam surgido durante o período japonês dos estados combatentes como organizações de defesa coletiva, constituindo uma alternativa à forma de domínio governado por um único daimyo. Os participantes normalmente prestavam um juramento assinado com sangue com seus nomes escritos em círculo, de modo que nenhum viesse em primeiro lugar. A maioria dessas ligas, contudo, dissolveu-se com relativa rapidez ou transformou-se em domínios mais convencionais de daimyo. Àquela altura, a própria Liga da Verdadeira Terra Pura já não diferia de modo tão significativo de um domínio típico de daimyo, exceto pelo fato de ser explicitamente religiosa. O conflito de Oda Nobunaga com essa seita budista estendeu-se por 10 anos, até que sua grande fortaleza em Osaka finalmente caiu, em 1580. Como as instituições religiosas budistas mostravam-se particularmente resistentes a aceitar subordinação ao seu comando, Oda Nobunaga pôde ser especialmente implacável em seus ataques contra elas. Em um episódio chocante ocorrido em 1571, por exemplo, Oda destruiu a antiga sede da seita Tendai no Monte Hiei, que domina Kyoto. Milhares de edifícios monásticos foram incendiados e seus habitantes passados ao fio da espada. Como quartel-general, Oda construiu para si um grande novo castelo em Azuchi, às margens do maior lago do Japão, o Lago Biwa, logo a leste de Kyoto, em 1576. Embora fossos e muralhas de terra constituíssem as fortificações mais eficazes na Era da Pólvora, os castelos japoneses do período também costumavam apresentar imponentes torres centrais. Quando concluída, a Torre de Azuchi tinha 42 metros de altura, dourada no topo e caiada de branco abaixo, e era decorada internamente com biombos pintados pelas mãos de artistas consagrados. Em 1582, Oda Nobunaga controlava cerca de um terço de todo o Japão. Nesse mesmo ano, porém, foi surpreendido após tomar chá em um mosteiro de Kyoto e assassinado por um vassalo traiçoeiro. Seu grande castelo em Azuchi foi então destruído. Pouco restou do castelo de Oda, mas suas conquistas acumuladas permaneceram como uma base sobre a qual outros puderam construir. No momento da morte de Oda, seu principal tenente era Hideyoshi. Hideyoshi provinha de uma origem tão humilde que inicialmente sequer possuía um sobrenome, embora o nome Toyotomi viesse mais tarde a ser-lhe concedido pelo imperador. Ascendeu a partir das fileiras de camponeses guerreiros,
em uma época em que a classe samurai ainda não estava claramente definida, graças sobretudo à sua habilidade pessoal. Ao saber do assassinato traiçoeiro de Oda Nobunaga, Hideyoshi agiu rapidamente para punir o responsável, executando-o em apenas 11 dias. Hideyoshi encontrava-se então em posição privilegiada para assumir o comando das forças de Oda e dar continuidade ao processo de reunificação. Em apenas mais 8 anos, a reunificação do Japão estava concluída. Hideyoshi não apenas completou a reunificação militar do Japão, como também viveu o suficiente para morrer de velhice. Parte da explicação para seu notável sucesso reside no fato de que os combates mais difíceis já haviam sido travados por Oda Nobunaga, mas Hideyoshi também se mostrou mais disposto ao compromisso do que Oda fora. Muitos de seus rivais mais poderosos foram simplesmente transformados em seus vassalos. O preço que Hideyoshi pagou por essa estratégia bem-sucedida, contudo, foi que não apenas muitos dos antigos daimyo continuaram a existir, como alguns dos mais fortes tornaram-se ainda mais poderosos, pois as recompensas mais generosas frequentemente precisavam ser concedidas justamente aos senhores que já detinham maior força. Por exemplo, o principal aliado de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, 1542 a 1616, acabou recebendo o controle das terras do maior inimigo derrotado de Hideyoshi, a família Hojo de Odawara, na região oriental de Kanto, após sua derrota em 1590. Tokugawa Ieyasu tornou-se então o maior proprietário de terras do Japão, com domínios avaliados em 2.402.000 koku, quantidade superior até mesmo à do próprio Hideyoshi. Inevitavelmente, isso fazia de Ieyasu uma ameaça potencial séria a Hideyoshi, mas, ao menos no curto prazo, também o afastava da região vital do oeste, próxima à capital imperial, e colocava Tokugawa Ieyasu diante de enormes desafios administrativos iniciais para submeter ao controle seu novo domínio oriental, ainda potencialmente hostil. Tokugawa Ieyasu mudou-se para Kanto e estabeleceu seu quartel-general em uma pequena cidade-castelo chamada Edo, a atual Tóquio. Devido à origem humilde de Hideyoshi, ele não possuía as qualificações necessárias para receber o título de Shogun, que ainda exigia uma reivindicação plausível de descendência do clã Minamoto. Em vez disso, Hideyoshi articulou sua adoção pela antiga família aristocrática Fujiwara e reviveu o tradicional cargo Fujiwara de regente. Hideyoshi passou então a publicar regulamentos para a conduta dos daimyo, a realizar o levantamento das terras de arroz de todo o Japão e, por meio das chamadas caças às espadas, iniciadas em 1588, a desarmar o campesinato. Pela primeira vez, começou a ser traçada uma linha clara entre camponeses e samurais. Um edito de 1591 visava fixar permanentemente a identidade de classe no Japão. Depois de subjugar o Japão, Hideyoshi vangloriou-se de que conquistaria a China e lançou 2 invasões em larga escala contra a Coreia. Hideyoshi não apenas fracassou em sua tentativa de conquista continental, como também não conseguiu fundar uma dinastia duradoura, principalmente porque seu herdeiro ainda era jovem demais para assumir o comando ativo no momento de sua própria morte. O primeiro filho de Hideyoshi morrera cedo. Sem herdeiro, Hideyoshi designou um sobrinho como sucessor. Na velhice, contudo, produziu inesperadamente outro filho, Hideyori, 1593 a 1615. Hideyoshi, então, eliminou o sobrinho de forma implacável, mas isso significou que seu filho e herdeiro tinha apenas 5 anos quando Hideyoshi morreu, em 1598. Em seu leito de morte, Hideyoshi manobrou para tentar assegurar a sucessão. Ele nomeou um conselho de 5 anciãos para atuar como tutores do menino até que atingisse a maioridade, com a ideia de que esses 5 homens se equilibrariam mutuamente, impedindo que qualquer um deles se tornasse dominante. O plano fracassou, porém, quando um dos mais confiáveis desses 5 anciãos morreu subitamente em 1599, após o que o equilíbrio de poder rapidamente se inclinou em favor de Tokugawa Ieyasu. Uma coalizão anti-Tokugawa foi então formada às pressas, mas entrou em colapso no campo de batalha, em grande parte devido a deserções. Após sua vitória na decisiva Batalha de Sekigahara, em 1600, o velho Teisugo, Tokugawa Ieyasu, emergiu com uma supremacia militar incontestável. Como havia jurado proteger o filho de Hideyoshi, apesar de sua vitória militar, Tokugawa Ieyasu
ainda se sentia obrigado a permitir que Hideyori continuasse vivendo confortavelmente em seu castelo em Osaka, com base, contudo, em uma reivindicação distante de descendência do clã Minamoto. Ieyasu recebeu em 1603 o título de Shogun, fundando o que ficou conhecido como Shogunato Tokugawa. Finalmente, em 1614, alegando que uma inscrição algo ambígua que Hideyori mandara gravar em um sino de bronze constituía um insulto velado, e acusando-o de reunir samurais sem senhor em seu castelo em preparação para um golpe, Tokugawa Ieyasu sitiou o castelo de Osaka. As defesas do castelo mostraram-se formidáveis, mas ele acabou caindo em 1615, e Hideyori e sua mãe foram obrigados a cometer suicídio. A destruição do castelo de Hideyori em Osaka, em 1615, seria o último grande conflito militar no Japão por 2 séculos e meio. O shogunato da Tokugawa, 1603 a 1868. A exceção mais significativa a esse longo período de paz Tokugawa ocorreu logo no início, em uma sangrenta rebelião de cristãos japoneses em Shimabara, perto de Nagasaki, entre 1637 e 1638. Essa revolta cristã contribuiu sem dúvida para endurecer a determinação dos Tokugawa de limitar rigorosamente todas as possíveis fontes de interferência estrangeira. Após 1 século e meio de guerras incessantes e sendo um regime fundamentalmente militar, o shogunato Tokugawa estava compreensivelmente obcecado com a manutenção da ordem. Uma forma de reforçar a segurança interna foi restringir o contato externo. Para esse fim, as viagens de japoneses ao exterior foram proibidas em 1635. O cristianismo parecia ser uma fonte particularmente desestabilizadora de influências externas, e uma série crescente de proibições e perseguições foi dirigida contra essa religião estrangeira, iniciadas já em 1587 sob Hideyoshi. Em 1624, os espanhóis foram completamente expulsos do Japão e, após a rebelião cristã de Shimabara, os portugueses também foram expulsos, em 1639. A partir de então, todos os japoneses passaram a ser obrigados a registrar-se em um templo budista e a comprovar que não eram cristãos. Depois de 1639, os holandeses tornaram-se os únicos europeus autorizados a manter presença no Japão e, em 1641, até mesmo eles foram confinados a uma pequena ilha artificial chamada Deshima, no porto de Nagasaki. Os holandeses permaneceram, mas sua ilha murada em Deshima era vigiada à noite, e durante o dia era necessário um passe para entrar ou sair. O contato entre holandeses e japoneses, portanto, era limitado, e, embora até 22 navios holandeses por ano tivessem navegado rumo ao Japão e a Taiwan no início do século XVII, no início do século XIX, a média era de apenas um navio holandês por ano visitando o Japão. Essa política japonesa de reclusão foi, portanto, relativamente extrema, mas nem mesmo o Japão ficou totalmente isolado dos acontecimentos mundiais nesses séculos. Por exemplo, ao contrário do mito popular, o Japão não abandonou as armas de fogo. Quando uma expedição da Marinha dos Estados Unidos abriu o Japão e pôs fim ao isolamento em 1854, as fortificações de Nagasaki já incluíam 137 canhões. A tecnologia moderna sofisticada do relógio de bolso introduzida pelos americanos em 1854 também despertou pouco interesse, porque relógios de bolso já eram conhecidos no Japão. Se algumas notícias sobre os avanços ocidentais conseguiam penetrar no Japão Tokugawa, os contatos com outras partes da Ásia Oriental eram naturalmente ainda maiores. De fato, já se afirmou que o Japão Tokugawa estava mais do que nunca orientado para a língua e a cultura clássica da China continental. O ensino superior no Japão continuava a ser concebido sobretudo como o domínio da língua chinesa escrita e dos clássicos confucionistas. O próprio Tokugawa Ieyasu fundou uma academia confucionista. Subitamente lançados em uma era de paz, os guerreiros samurais passaram a refletir sobre como justificar seus privilégios contínuos em um tempo no qual não havia mais guerras a travar. No século XVII, isso levou alguns samurais a formular aquilo que ficou conhecido como Bushido, o caminho do cavalheiro guerreiro. Yamaga Soko, 1622 a 1685, por exemplo, argumentava que os samurais justificavam sua existência economicamente improdutiva, porque o ócio lhes permitia cultivar os valores confucionistas da lealdade, do dever e do serviço,
e conduzir o povo comum à maneira confucionista clássica, por meio do exemplo virtuoso. O período Tokugawa tornou-se, de fato, a reconhecida Idade de Ouro do confucionismo no Japão. Hayashi Hazan, 1583 a 1657. Teria atraído multidões com suas palestras públicas sobre interpretações neoconfucionistas dos Analectos. Na grande cidade comercial do oeste japonês, Osaka, onde 95% da população não era samurai, a Academia Kaitokudo, Salão do Abraço da Virtude, apresentou os valores confucionistas a todas as classes da sociedade japonesa, mas especialmente aos comerciantes, que deveriam fundamentar seus negócios em princípios éticos confucionistas. De modo algo previsível, contudo, também surgiram reações nativistas contra todo esse confucionismo. Emergiu uma escola do saber nacional, empenhada em enfatizar as tradições nativas distintivas do Japão. O maior desses estudiosos do saber nacional foi Motoori Norinaga, 1730 a 1801, que dedicou sua vida a um estudo minucioso da mais antiga história japonesa, o Kojiki, em busca de uma essência nacional autenticamente japonesa, não contaminada por influências estrangeiras chinesas. Ainda mais fundamental para a paz Tokugawa do que a exclusão de fontes externas de instabilidade foi a formulação de novos métodos para a manutenção da ordem interna. O shogunato Tokugawa não tentou eliminar os daimyo, nem sua autoridade independente sobre seus próprios domínios. Ao final do período Tokugawa, em 1868, ainda existiam 276 daimyo, com diferentes graus de riqueza e poder. Os shoguns Tokugawa, contudo, procuraram subordinar esses daimyo a si mesmos por meio de juramentos de lealdade, da alegação do direito de confirmar as posses territoriais dos daimyo ou transferi-los para outros domínios, o que ocorreu com bastante frequência nos primeiros anos, da supervisão de alianças matrimoniais e de restrições quanto ao número de homens armados e de castelos que podiam manter. Mais importante ainda, todos os daimyo eram obrigados a passar metade do tempo em Edo, em um sistema de residência alternada, Sankinkotai, entre seus próprios domínios e a cidade do shogun. Esse sistema orientava todos os daimyo em direção ao shogun, deixava membros cruciais de suas famílias como reféns sob o castelo shogunal, drenava seus recursos na manutenção de estabelecimentos duplos e dispendiosos em Edo e em seus domínios e, de forma indireta, contribuiu para o desenvolvimento de redes de estradas e comunicações centradas em Edo, promovendo assim a formação de uma economia nacional mais integrada. Os mercadores também convergiram para Edo e para outras cidades-castelo a fim de atender às necessidades dos daimyo e de seus acompanhantes samurais. No início do século XVI, a maioria dos samurais ainda vivia em vilas rurais, onde arrecadava impostos, administrava a justiça e atuava como autoridades locais. Durante as guerras de reunificação da segunda metade do século XVI, contudo, os daimyo consolidaram seus recursos, construíram enormes castelos novos e retiraram os samurais da terra para guarnecê-los. Incapazes de sustentar-se a partir de suas próprias terras, os samurais passaram então a receber estipêndios pagos por seus senhores. Comerciantes, artesãos e artífices também foram atraídos para servir aos grandes estabelecimentos militares, criando cidades-castelo inteiramente novas. Muitas das cidades modernas do Japão surgiram dessa forma, como cidades-castelo, em um grande surto de urbanização entre aproximadamente 1580 e 1610, incluindo de modo notável Edo, a atual Tóquio. No início do século XVIII, a maior cidade da Europa era Paris, com uma população superior a 500 mil de habitantes. Na mesma época, Edo abrigava mais de 1 milhão. Osaka, no oeste do Japão, também se tornara uma cidade muito grande, mas Osaka era uma cidade de mercadores e prosperava como centro comercial. Edo, por sua vez, era a cidade do shogun. Metade da população de Edo era composta por samurais. Todos os daimyo eram obrigados a passar metade do tempo em Edo. E os vassalos diretos do shogun não tinham permissão para se afastar mais de 10 milhas do castelo sem autorização oficial. Existia, portanto, um vasto público guerreiro cativo que precisava ser alimentado, alojado, vestido e entretido. Enquanto o shogun, os daimyo e os samurais continuavam a cultivar a antiga cultura elitista tradicional, a outra metade da cidade, os habitantes urbanos chonin, passou a patrocinar uma cultura popular emergente.
Essa foi a primeira verdadeira cultura pop do Japão, uma cultura de produção em massa orientada pelo mercado. O relativamente vistoso teatro kabuki, por exemplo, atendia aos gostos dos moradores urbanos e data quase exatamente do início do período Tokugawa. Devido ao seu tom moral considerado algo duvidoso, o shogunato logo proibiu a presença de mulheres no palco, assim como ocorrera na Inglaterra de Shakespeare. E os papéis femininos passaram a ser representados por especialistas masculinos conhecidos como onagata, que imitavam os gestos e movimentos femininos. Como a maioria das ocupações no Japão Tokugawa, a atuação teatral tornou-se uma profissão hereditária, com intérpretes frequentemente mantendo longas tradições familiares, desempenhando os mesmos papéis que seus antepassados haviam tornado famosos. Os cenários, figurinos e maquiagens do kabuki eram luxuosos e um palco giratório foi introduzido para permitir rápidas mudanças de cena. De modo talvez surpreendente, alguns dos mais refinados dramaturgos Tokugawa preferiam escrever para o teatro de bonecos, Bunraku Oruri, que por certo tempo rivalizou seriamente com o teatro de atores vivos. Os bonecos podiam tornar-se enormes, chegando a medir quase 1 metro de altura e exigindo 3 manipuladores para serem operados. Evidentemente, esses bonecos eram capazes de realizar acrobacias e efeitos especiais impossíveis para atores humanos em cena. Talvez o dramaturgo mais renomado do período Tokugawa tenha sido Chikamatsu Monzaemon, 1653 a 1725, que observou com perspicácia que a arte do teatro de bonecos residia na tênue margem entre o real e o irreal. A peça mais amada do período Tokugawa, escrita por um trio de autores, chamava-se Shushingura, o Tesouro dos Retentores Leais, popularmente conhecida como a História dos 47 Ronin. Foi encenada pela primeira vez em 1748. Uma apresentação completa de Shushingura exige cerca de 11 horas, mas os contornos da história podem ser rapidamente resumidos. Ela se baseava em acontecimentos reais ocorridos entre 1701 e 1703. Um certo daimyo fora encarregado de auxiliar na recepção de um emissário imperial no castelo do Shogun em Edo, mas, por não ter oferecido presentes adequados ao homem responsável por instruí-lo no protocolo necessário, não sabia como desempenhar corretamente suas funções. Em humilhação e fúria, acabou por sacar a espada e ferir seu instrutor pouco cooperativo. A punição por desembainhar uma espada no castelo do Shogun era a morte, e esse senhor foi obrigado a cometer suicídio naquela mesma noite. Com sua morte, seus vassalos tornaram-se Ronin, isto é, samurais sem senhor. Os ideais samurais de lealdade e dever determinavam que buscassem vingança, mas para baixar a guarda do inimigo, fingiram primeiro tornar-se dissolutos e devassos. Então, certa noite, atacaram a mansão do vilão e o mataram. Isso satisfez as exigências do dever e da honra, mas infelizmente no processo também haviam cometido o crime imperdoável de homicídio. A solução elegante do shogunato foi permitir que todos cometessem suicídio honroso, transformando os 47 Ronin em heróis trágicos. O shogunato Tokugawa tentou legislar de forma rigorosa a separação entre a cultura da elite e a cultura popular. Os moradores urbanos estavam proibidos de encenar o refinado teatro no, e os samurais não deveriam assistir ao kabuki. Na prática, porém, muitos samurais tornaram-se entusiastas do kabuki, ainda que precisassem frequentar o teatro às escondidas. Ao mesmo tempo, até mesmo a cultura popular comercial refletia, em certa medida, valores neoconfucionistas considerados elitistas. Por exemplo, um dos grandes temas recorrentes do teatro Tokugawa era o conflito entre o dever e o sentimento humano, ninjo, de forma mais célebre nas histórias de amantes predestinados ao infortúnio, levados pela pressão dos acontecimentos a cometer suicídio. Livros, muitos deles agora escritos em língua japonesa em vez do chinês clássico, passaram subitamente a ser publicados em grande número. Destinavam-se a um público popular relativamente amplo e incluíam desde manuais de administração doméstica e guias de contabilidade até romances e outros entretenimentos. Em 1692, havia cerca de 7.000 títulos em circulação em Kyoto. O shogunato aparentemente encarava o entretenimento como um mal necessário, algo a ser regulado e restringido, mas ainda assim permitido. Por isso, designou bairros de prazer oficialmente licenciados, frequentemente chamados de forma poética de mundo flutuante, ukiyo.
Esses locais eram centros de casas de chá, teatros e bordéis. Após alguns incêndios na década de 1650, os teatros de Edo passaram a concentrar-se na região de Nihonbashi, Ponte do Japão, a partir da qual supostamente se mediam todas as distâncias, a leste do castelo do Shogun, enquanto outras formas de entretenimento foram transferidas para o nordeste, para a área da cidade hoje chamada Asakusa. As geishas, literalmente artistas, habilidosas dançarinas, cantoras, musicistas, conversadoras e refinadas entertainers femininas, constituíam o coração desse mundo flutuante. Desses bairros de prazer licenciados, a arte popular das xilogravuras conhecida como ukiyo-e também retirou seu nome, imagens do mundo flutuante. Essas gravuras, pouco consideradas como arte em sua época, mas muito apreciadas no Ocidente moderno, normalmente extraíam seus temas dos bairros de entretenimento, retratando figuras como geishas, atores de kabuki e lutadores de sumô. Muitas das gravuras mais extraordinárias, contudo, eram paisagens, como as de An Hiroshige, 1797 a 1858, e Katsushika Hokusai, 1660 a 1849. Hokusai teria produzido a impressionante quantidade de 35 mil desenhos diferentes ao longo de sua longa vida. Embora seja mais conhecido por sua série 36 Vistas do Monte Fuji, que inclui a célebre Grande Onda de Kanagawa. O mundo de cabeça para baixo, desenvolvimento econômico da primeira modernidade. No primeiro século do período Tokugawa, a população do Japão mais do que dobrou e as cidades-castelo incharam em tamanho. O crescimento populacional cessou, contudo, e entre 1721 e 1846 permaneceu estável em torno de 26 milhões de habitantes. Muitas cidades-castelo chegaram inclusive a perder população. Essa estabilidade demográfica de longo prazo parece ter sido, ao menos em parte, resultado de escolhas deliberadas das próprias famílias, como restringir o casamento a apenas um filho por geração, a fim de preservar intacta a propriedade agrícola familiar. Ao mesmo tempo, porém, a tecnologia também melhorava gradualmente. A educação se difundia e o comércio e a produção rurais aumentavam. A renda per capita, portanto, cresceu, mas o centro da atividade econômica deslocou-se das cidades-castelo para o campo. Uma possível razão para essa mudança foi a relativa incapacidade dos governos sediados nas cidades-castelo de impor monopólios, cobrar impostos e regular preços fora desses centros urbanos. Como se queixava um estatuto japonês do final do século XVIII, agora as pessoas das cidades-castelo vão ao campo para fazer compras. Ao final do período Tokugawa, algumas famílias camponesas obtinham mais da metade de sua renda de atividades não agrícolas. Além da produção complementar de têxteis e de outras atividades realizadas nas próprias propriedades, surgiu também uma nova indústria rural, como a fabricação de saquê, de molho de soja, de cerâmica e de ferro, sustentada por trabalho parcial ou sazonal. Um dos resultados foi que os hábitos de trabalho japoneses já estavam relativamente bem preparados para o advento da industrialização mecanizada moderna no final do século XIX. Outro resultado, contudo, foi o enfraquecimento gradual da posição da elite guerreira. O status samurai havia se tornado fixo e hereditário, marcado por privilégios como o direito exclusivo de portar duas espadas e de possuir um nome de família. Os samurais também recebiam estipêndios regulares de seus senhores. Mas os samurais constituíam um grupo relativamente numeroso, cerca de 7% da população total, e em uma era de paz prolongada, suas possibilidades de emprego como guerreiros profissionais eram obviamente limitadas. Alguns samurais serviam seus senhores como funcionários dos domínios, mas muitos, na prática, tinham pouco a fazer. Os daimyo, por sua vez, arrecadavam seus impostos em arroz, que era enviado para Osaka ou Edo para ser comercializado e convertido no dinheiro necessário ao custeio das despesas do domínio. A partir do atendimento desse comércio, grandes casas mercantis surgiram e prosperaram, e uma economia monetária floresceu. Como as taxas do imposto territorial permaneceram relativamente estáveis após 1700, enquanto as despesas naturalmente tendiam sempre a aumentar, os daimyo por vezes foram obrigados a contrair empréstimos junto a mercadores ricos. Alguns senhores afundaram-se profundamente em dívidas. Os mercadores e outros moradores urbanos eram legalmente proibidos de aspirar ao status samurai,
Mas apesar de sua inferioridade oficial, seu crescente poder econômico acabou por inverter, em certa medida, aquilo que a elite guerreira considerava ser a ordem social adequada. Para economizar, muitos daimyo reduziram os estipêndios dos samurais, que, na melhor das hipóteses, já teriam permanecido estagnados, geralmente em algo entre 30% e 40%, deixando muitos samurais de baixa patente seriamente empobrecidos e gerando amplo descontentamento entre eles. Paradoxalmente, portanto, embora o Japão Tokugawa tenha conhecido um crescimento econômico significativo na primeira modernidade, o qual pode ter ajudado a preparar o país para a rápida industrialização do final do século XIX, a ordem social ideal também foi profundamente corroída. No século XIX, havia sinais generalizados de desprezo pela autoridade estabelecida. Como observou um autor do início desse século, as proclamações e decretos do shogunato são chamados de leis de 3 dias. Ninguém as teme e ninguém lhes dá atenção. Após esse curto período, são ignoradas. De modo significativo, entre os grupos mais descontentes e marginalizados por esses desenvolvimentos de longo prazo estavam justamente os membros de escalão inferior da elite samurai.